Oi pessoal, eu sou a professora Jéssica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre leite condensado. Como é produzida essa maravilha açucarada? Bom, eu não sei vocês, mas meu consumo de leite condensado tem aumentado bastante nessa quarentena. Então vamos entender um pouquinho como ele é produzido, tá? Antes, vou falar um pouquinho de como ele foi descoberto. Ele foi descoberto por acidente. Em 1820, Nicolas Appert, era um francês, ele queria conservar o leite e por isso ele retirou água desse leite. E aí ele produziu o leite condensado. Mas a patente dele só ocorreu em 1856, quando Gale Borden, um americano, pediu a patente. A ideia do Gale era o quê? Que o exército pudesse utilizar leite durante os combates. Então, também era conservação do alimento. No início da fabricação, não era adicionado açúcar. Depois se verificou que a adição de açúcar também reduzia a produção de micro-organismos. Então, era interessante para a conservação. O Brasil é o maior consumidor mundial de leite condensado. Possivelmente porque a gente tem diversas preparações. Aí temos docinhos, brigadeiros de diversos tipos, pudins, bolos, sorvete. A gente tem muitas preparações com leite condensado, então somos um grande consumidor. Um dos seus maiores produtores é a Nestlé e uma das maiores distribuidoras do Brasil também. Por que o leite condensado tem esse nome? Quando a gente fala de condensado, a gente precisa lembrar de condensação. Condensação é uma mudança de estado físico, onde a gente tem gasoso e líquido. Quando eu saio do gasoso para o líquido, eu tenho o processo chamado de condensação. Esse processo de condensação é um processo exotérmico, isso quer dizer que ele libera calor. No entanto, eu falei para vocês agora que para aumentar o tempo de vida útil do leite condensado, aumentar a conservação, na verdade o que era feito era retirada de água. Bom, condensação é saída da água, nesse caso, do estado gasoso para o estado líquido. Mas o que ocorre no leite condensado é exatamente o oposto. Eu pego essa água que está no estado líquido, vaporizo e ela vai para o estado gasoso, reduzindo então a quantidade de água que eu tenho no leite. Mas então, esse processo é um processo endotérmico, porque ele absorve calor. Mas então, por que eu chamo o leite de condensado e não de leite vaporizado, se o processo que ocorre é vaporização? Porque na época já existia um leite vaporizado, que era um leite em que se retirava água para aumentar a conservação, mas ele não tinha nenhuma adição de açúcar. Então, esse leite com adição de açúcar, além de retirada de água, foi chamado de leite condensado. Vamos falar agora um pouquinho sobre as etapas de produção desse leite condensado. A primeira etapa é a centrifugação. A centrifugação, na verdade, é uma aceleração de um outro processo de separação de misturas, que é a decantação. Quando eu tenho uma mistura, por exemplo, de água e barro, eu deixo ela paradinha por um tempo, o barro vai para o fundo, porque ele é mais denso, e a água fica na superfície. Beleza, isso acontece. Mas isso demora um tempo. O que a centrífuga faz? Acelera esse processo. Eu coloco essas misturas dentro desses potinhos e depois essa centrífuga tem o papel de girar. Ela gira bem rapidamente. Então, ela acelera o processo de decantação. Para que a gente usa isso no leite? A gente está falando do leite in natura. A ideia é retirar impurezas. Então, essas impurezas vão para o fundo. Depois que essas impurezas vão para o fundo, eu tenho a filtração, que é a retirada das impurezas desse meio. A terceira etapa é a pasteurização. E a pasteurização é um processo inventado por Pasteur, por isso o nome pasteurização, que visa eliminar micro-organismos, germes e bactérias, e assim conservar esse produto por mais tempo. Esse processo ocorre de que forma? Eu tenho um aquecimento com resfriamento bem rápido. E isso facilita a conservação dos alimentos. Diversos alimentos processados é obrigatória a pasteurização. A quarta etapa é a adição de sacarose. Então, eu estou adicionando açúcar.
A quantidade de açúcar que eu adiciono para a produção de leite condensado é bem grande. 170 a 180 gramas em 1 litro de leite. Então, é uma quantidade bem grande de açúcar sendo adicionado. Principalmente porque a gente ainda vai passar pela quinta etapa, que é a vaporização. A vaporização é o processo que eu falei de retirada de água. Quanto de água é retirado, professora? Cerca de 60% da água é retirada. Isso quer dizer que a concentração desse leite condensado em açúcar é muito grande, né? Eu adicionei uma quantidade muito grande de açúcar e depois eu ainda retirei água. A vaporização ocorre em rotaevaporadores. Rotaevaporador é esse equipamento aqui. O que a gente faz nesse rotaevaporador? A gente coloca o leite nessa área. Depois da gente colocar o leite aqui, eu tenho toda essa parte aqui que é responsável por retirar ar de dentro desse recipiente. Quando eu retiro o ar, eu tenho que objetivo? Diminuir a pressão. Quando eu diminuo a pressão, eu faço com que a temperatura de ebulição diminua também. Então, eu não preciso aquecer em temperaturas tão altas para retirada de água. É claro que esse equipamento tem uma escala laboratorial. A gente está falando de indústria na produção de leite condensado, esse não é o equipamento utilizado, mas só para você ter uma ideia de como acontece. A sexta etapa é a adição de lactose. E por que eu adiciono lactose? Quando o leite condensado, para o leite condensado não criar aqueles cristalzinhos de açúcar, tá? Então, para isso, uma pequena quantidade de lactose é produzida. É adicionada. Em média, os brasileiros consomem 3 vezes mais açúcar do que o recomendado pela OMS. E isso causa obesidade. Então, é importante controlar o consumo de açúcar. É claro que você não vai deixar de comer aquele seu leite condensado na quarentena, mas é importante utilizar poucas vezes na semana, por exemplo, para diminuir essa quantidade de consumo de açúcar, fora em outras preparações que a gente consome uma quantidade grande de açúcar, como refrigerante, por exemplo. Existem diversos problemas de saúde crônicos associados à obesidade, que são, por exemplo, hipertensão e diabetes. Então, a gente precisa ter um cuidado importante para reduzir essas doenças crônicas. Aqui eu coloquei para vocês os referenciais teóricos utilizados. Se você quiser dar uma olhada, pode ficar à vontade. Outra coisa importante, coloquei aqui uma atividade para vocês. Não deixem de olhar, tá, pessoal? Um beijinho, fiquem com Deus. Até mais.